boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Evangelho. Hoje falaremos sobre o capítulo 5, item 14. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum outro termo divisa para os seus sofrimentos. É que a vida humana, com relação à eternidade, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que, com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se não desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto,
outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que, no outro mundo, ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos que esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se então os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Bom, então trata-se de um trecho do Evangelho que muito nos diz acerca da nossa atualidade. Dia a dia observamos nas notícias, nos jornais, na internet, na TV, o quanto tem-se aumentado a incidência, infelizmente, das doenças mentais, da loucura e até do suicídio. Ambos são, na verdade, formas de fuga que temos em nossas vidas. A loucura é uma fuga da mente e o suicídio é uma fuga do corpo. E esse trecho deixa bem claro a todos nós o quão trágico é para todos nós o suicídio. O quão trágico é para aquele que dá fim à sua vida por mãos próprias. A doutrina espírita é rica de trechos e mensagens de espíritos que assim o fizeram e que, chegando lá, nos trazem bastante informação de como foram recebidos, de como ficaram, e nos traz até vários relatos de espíritos que reencarnam depois de um suicídio em situações lastimosas. Se a gente adentrar ao estudo da doutrina, cada vez mais distanciamos de nossos interesses essas fugas da mente e do corpo,
distanciamos do nosso pensamento ideações que possam trazer-nos alguma situação que nos leve a isso. Então, o importante é que estudemos a doutrina para conhecer as consequências desse ato que são tão desastrosas para quem o pratica. Não só para ele, para a família também, né? O quanto a família desestrutura-se nessas situações. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que eu acho bem interessante, que é a pergunta 944, que Kardec fez à espiritualidade da seguinte forma: tem o homem o direito de dispor de sua vida? Será que nós temos esse direito de dispor da nossa vida, de dar fim a ela quando bem quisermos? E a resposta da espiritualidade é muito bela. Ela diz: não, só a Deus assiste esse direito. É muito simples a resposta da espiritualidade: não, só a Deus assiste esse direito. Então nós não temos esse direito, nós não dispomos de nossa vida. E ainda continua dizendo a espiritualidade que o suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Olha que informação eles nos oferecem: que existe o suicídio voluntário e o involuntário, e que só o suicídio voluntário é que importa numa transgressão desta lei. Porque aquele suicídio que é cometido inconscientemente, ou seja, como o próprio trecho nos diz, né? Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, né? O trecho da leitura que fizemos nos mostra isso. Então, exceto nesses casos, o suicídio importa numa transgressão da lei divina. E mais adiante, ainda no Livro dos Espíritos, essa pergunta 944 ainda, na questão A, Kardec ainda questiona, né? Bom, a espiritualidade informa que o suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E aí Kardec vai e pergunta: não é sempre voluntário o suicídio? Então o suicídio não é sempre voluntário? A resposta da espiritualidade é: o louco que se mata não sabe o que faz. Então nem sempre é voluntário o suicídio. Existem aqueles que são involuntários ou inconscientes, nos estados de embriaguez e de loucura. Então, nesses, a pena é mais branda. Agora, no suicídio voluntário ou consciente, por ser uma transgressão, uma das mais importantes transgressões divinas, a pena, sim, é bastante dura. E a gente pode ver aqui adiante, no livro O Consolador, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, na resposta da pergunta 154, Emmanuel nos diz que de todos os desvios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto aos homens sem a luz da misericórdia. Então, olha que Emmanuel nos traz a informação que de todos os desvios da vida humana, o suicídio é o maior deles. Olha que interessante. É a maior transgressão. Ainda nesse livro Consolador, na pergunta 146, Emmanuel nos dá a notícia
de que, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, olhe, a única situação em que a desencarnação não é determinada previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra é no suicídio. Então, olhe que interessante, não é? O suicídio é a única desencarnação não determinada. Para a gente entender o quanto a gente transgride a lei divina ao cometer o suicídio. A gente, na verdade, traz um transtorno grande à organização espiritual quando se comete o suicídio, porque toda a programação é desfeita. Não é à toa que Cristo nos disse, está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 7, que até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, Cristo nos revela que tudo está programado, que até os fios da nossa cabeça estão todos contados. Não é à toa que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, ele nos diz que: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então fica bem claro, Paulo, nessa carta, ao dizer que nós não somos donos do nosso corpo. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus. Fica bem claro, então, a gravidade dessa transgressão. O nosso trecho lido ainda do Evangelho nos diz que é incontestável que o suicídio tem sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Se a gente for investigar, todo suicídio tem sempre por causa um descontentamento. Pode ser um descontentamento material, a perda da riqueza, né? Ou então aquele sonho, a casa sonhada que foi perdida, né? Por falta de pagamento. Pode ser uma perda familiar, que também é material, né? A perda de um ente querido é também uma perda material, uma perda familiar, mas sempre a causa é um descontentamento. E aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 943, Kardec pergunta à espiritualidade de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Aí a espiritualidade diz que é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ou seja, é efeito da ociosidade, falta do que fazer, é efeito da falta de fé e também da saciedade, ou seja, do muito ter, né? De estar saciado. A espiritualidade ainda continua dizendo: para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Ou seja, mais adiante, a espiritualidade afirma mais uma vez. Quando Kardec pergunta
que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E a espiritualidade responde: insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, aquele suicídio que nasce do desgosto da vida, a espiritualidade nos dá uma receita bastante interessante para evitá-lo, que é o trabalho, é o deixar de lado a ociosidade, é a fé em Deus e a procura. Essa é a receita que a espiritualidade nos dá. Nesse trecho do Evangelho ainda, a gente vê que a maioria, com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ou seja, tanto a loucura quanto o suicídio são causados, na maior parte das vezes, pelas vicissitudes da vida, que geram um descontentamento, e o suicídio, ou gera a loucura. Então, o que causa o suicídio e a loucura são as vicissitudes, as dificuldades da vida. E esse mesmo trecho nos diz que o maior incitante ao suicídio é a falta de fé e as ideias materialistas. Como a gente já tinha acabado de dizer, a maior causa de loucura e de suicídio são as vicissitudes e os descontentamentos. E o que mais incita ao suicídio é a falta de fé e as ideias materialistas. E aí a pergunta 943 do Livro dos Espíritos em que Kardec questiona a espiritualidade em relação ao suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete as misérias e as decepções deste mundo. A gente já viu que o suicídio é causado a maior parte dos casos de suicídio e loucura, pelas vicissitudes e descontentamento. E aquele que tenta fugir dessas vicissitudes? Kardec pergunta à espiritualidade: o que pensar desses que cometem o suicídio para fugir dessas vicissitudes? E a espiritualidade diz: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas e expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Aí, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecer-lhes por um momento, mas pode lhe fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade destas palavras. Ou seja, a espiritualidade deixa bem claro que Deus ajuda aos que sofrem e aos que suportam as tribulações e vicissitudes da vida sem se queixar, porque serão recompensados. A solução, então, gente, não está no suicídio, na fuga ao corpo, nem na fuga à mente. E aí Kardec ainda pergunta, nessa mesma questão 946, o que vai acontecer com aqueles que conduziram, aquelas pessoas que incitam, que conduzem os outros a essas atitudes, ao suicídio e à loucura. O que vai acontecer com essas pessoas? E a resposta da espiritualidade é: esses, ai deles, responderão como por um assassínio.
Então, aquele que estimula o suicida a cometer esse ato, responde como assassino perante as leis divinas. Esse mesmo trecho do Evangelho nos chama a atenção que a melhor forma de prevenir a loucura e o suicídio é a confiança no futuro, é a fé. Ele nos diz o seguinte: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, a confiança no futuro, a calma e a resignação na maneira de encarar a vida são os maiores antídotos para a loucura e o suicídio. E eu trago aqui um trecho bem interessante do livro Boa Nova, ditado por Emmanuel a Chico, no capítulo 28, em que Cristo fala que a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou sucessos felizes da vida material. A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Olha que trecho lindo que Cristo fala aos seus discípulos, né? A fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Olha a importância, mais uma vez, do trabalho como antídoto do suicídio e da loucura. Tê-la no coração é estar sempre pronto para Deus, pronto para as vicissitudes, pronto para as dificuldades. E ainda nesse mesmo livro, tem um outro trecho em que Cristo fala a Simão Pedro o seguinte: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O Evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Então, olhe, o Cristo nos chama a colocar o reino de Deus acima de todas as coisas em nossas vidas. Cristo nos chama a colocar o reino de Deus acima da nossa família, acima dos nossos bens materiais, acima do nosso trabalho, acima do nosso dia a dia, acima de tudo. Porque a verdadeira fé, como Cristo falou, é aquela em que colocamos o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Será que realmente estamos praticando a verdadeira fé? A gente está vendo que a fé e o trabalho são os melhores antídotos para a loucura e para o suicídio. Mas será que estamos realmente praticando a verdadeira fé? Estamos colocando as coisas de Deus acima de tudo em nossas vidas? Muito interessante também um trecho que eu achei de um autor indiano que se chama Krishnamurti, em seu livro A Primeira e Última Liberdade, no capítulo 16, ele fala sobre a crença em Deus. E ele diz o seguinte: olha, há muitas pessoas que creem,
milhões creem em Deus e encontram consolo nisso. Em primeiro lugar, por que credes? Credes porque isso vos dá satisfação, consolo e esperança. E dizeis que essas coisas dão sentido à vida. Atualmente, vossa crença tem muito pouca significação, porque credes e explorais, credes e matais, credes em Deus, em um Deus universal, e assassinai-vos uns aos outros. O rico também crê em Deus, explora impiedosamente, acumula dinheiro e depois manda construir uma igreja e se torna filantropo. Os homens que lançaram a bomba atômica sobre Hiroshima disseram que Deus os acompanhava. Os que voavam da Inglaterra para destruir a Alemanha diziam que Deus era seu copiloto. Os ditadores, os primeiros ministros, os generais, os presidentes, todos falam de Deus e têm fé imensa em Deus. Estão prestando algum serviço, estão tornando melhor a vida do homem? As mesmas pessoas que dizem crer em Deus devastaram a metade do mundo e o deixaram em completa miséria. A intolerância religiosa, dividindo os homens em fiéis e infiéis, conduz a guerras religiosas. Olha que interessante, né? E é verdade. Nós falamos da nossa crença em Deus, mas continuamos a matar, continuamos a roubar, a machucar o nosso irmão, a falar mal do nosso vizinho, quando na verdade a maior prova de fé em Deus é estarmos cumprindo as leis dele, as leis divinas. Então, falar da boca para fora que temos fé em Deus é muito diferente do que praticar realmente a fé em Deus. E Cristo nos deixa bem claro que para termos a fé em Deus, precisamos colocar as coisas de Deus acima de tudo, de todos os nossos interesses, de todo e qualquer interesse próprio. E o Espiritismo traz um grande consolo porque mostra a todos nós uma mudança no aspecto da vida, conforme a leitura que fizemos aqui hoje, que nos diz o seguinte: ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houverem desesperado noutras circunstâncias. E é verdade, quando a gente começa a entender, né, que tudo é transitório, que tudo isso aqui, toda essa matéria, toda essa vida que aqui estamos passando neste mundo, agora, neste momento, tudo é programação divina. Quando acreditamos e colocamos o reino de Deus acima de tudo, o que são as tristezas, as decepções para nós? Nada. Entendemos que é tudo muito passageiro, que é só naquele momento e que também vai passar. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E eu vou dizer que aquele que realmente crê no reino de Deus, em nenhum momento se desespera. O Espiritismo, além de nos mostrar a nova visão da nossa permanência aqui na Terra, né? Quando a gente descobre a verdadeira realidade da nossa encarnação por aqui, o Espiritismo ainda nos traz um grande alento quando nos mostra qual é a situação dos nossos irmãos que cometeram o suicídio. Então, há vários relatos, inclusive no livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno,
Tem vários relatos de espíritos que desencarnaram por suicídio e que contam a situação deles no mundo espiritual, na vida espiritual. E que tenho certeza, se cada um de nós ler um trecho desse, a gente com certeza vai pensar bastante antes de cometer uma loucura dessas. Está lá no trecho que diz o seguinte: o Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos a situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus. No livro O Consolador, pergunta 154, questiona-se a Emmanuel quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio. Aí Emmanuel nos diz que a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Ou seja, vou cometer o suicídio para eu fugir do meu problema. E eu chego lá e vejo que não consigo fugir do meu problema. Meu problema continua. Então, a realidade da vida não se extingue com a transição da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos. Então ainda continuarei com os meus problemas e lá ainda terei tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. São os relatos que a gente encontra de pessoas que ouvem o estampido da arma durante muito e muito tempo. E aquilo vai se repetindo. O estampido novamente. É como se ele estivesse cometendo a loucura em todo o tempo. A mesma loucura todo o tempo. Ele fica relembrando a loucura que ele fez. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sob as quais se atiraram na ânsia de desertar a vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar, minuto a minuto, o processo de decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Quantos e quantos espíritos chegam, relatando o quão doloroso para eles é ver o seu corpo em decomposição. Materialistas que são, a maioria dos suicidas, imaginem que ainda tem de observar o seu corpo em decomposição. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles. Relata Emmanuel. E Kardec ainda faz a pergunta à espiritualidade, quais em geral, pergunta 957 do Livro dos Espíritos, quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, quais são as consequências do suicídio para o estado do espírito que lá chega? A resposta da espiritualidade é muito diversa, são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. A mesma coisa que Emmanuel nos relata, É o desapontamento de chegar lá e ver que as situações são as mesmas. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência. Olhe, espiam a falta em nova existência, que será pior do que aquela
cujo curso interromperam. E aí eu achei também muito interessante no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz para Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, na segunda parte, capítulo 17, que fala sobre desencarnação. Olha o que André Luiz nos traz de informação sobre a reencarnação dos suicidas. Olha que interessante. Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei de Deus, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no austro do Criador. Então, imaginem, né? Estamos aqui existindo no austro, no sopro do Criador, conforme relatos do próprio Paulo, né? Que vivemos no sopro do Criador, existimos na matéria que é o sopro do Criador. Então isso aqui, o meu corpo, é sopro do Criador. Imagine se eu posso destruí-lo, né? Frequentemente, através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma calamitosos desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projetis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, com plena desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, notadamente aqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético. Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo profundo, para o qual não há termo correlato na diagnose terrestre. Então, são aquelas situações em que o próprio diagnóstico da medicina terrestre não chega à conclusão, né? Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa, senhoriam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-los no campo carnal, quais enfermos graves, em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Então, não só o suicida chega no plano espiritual e sofre tudo aquilo que a gente já descreveu aqui, né? A visão do momento final de sua vida a ser repetida continuamente, a visão do seu corpo em decomposição, a prisão ao corpo, né? A loucura que às vezes esses espíritos chegam no mundo espiritual faz com que às vezes a próxima reencarnação seja compulsória, em breves vidas, em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem para a próxima reencarnação. E ele continua, André Luiz: eis porque um golpe suicida no coração, acompanhado pelo remorso, causará comumente diátese hemorrágica. Então, aqueles que nascem com diátese hemorrágica, com distúrbios do sangue que causam sangramentos, podem ter sido
podem ter sido suicidas do coração, com perda considerável da protrombina do sangue naqueles que renascem para tratamento da recuperação do corpo espiritual em distonia. O autoenvenenamento ocasionará, nas mesmas condições, deploráveis desarmonias nas regiões psicossomáticas correspondentes à medula vermelha, conturbando o nascimento das hemácias, tanto em sua evolução intravascular, dentro dos sinusoides, como também em sua constituição extravascular. Olhe, então aqueles casos de suicídio por autoenvenenamento reencarnarão com problemas na medula que produz o sangue. Os afogamentos e enforcamentos em identidade de circunstâncias impõem naqueles que provocam os fenômenos da incompatibilidade materno-fetal, em que os chamados fator RH, de modo geral, após a primeira gestação, permitem que a hemolisina alcance a fronteira placentária, ou seja, aqueles que suicidam-se por afogamento e enforcamento já começam com os casos de incompatibilidade materno-fetal, ainda na vida intrauterina, e que depois se externam com eritroblastose, são doenças do sangue. E o voluntário esfacelamento do crânio, a queda procurada de grande altura e as viciações do sentimento e do raciocínio estabelecem no veículo espiritual múltiplas ocorrências de arritmia cerebral. A arritmia cerebral são as convulsões, as epilepsias, a se revelarem nos doentes renascituros através da eclâmpsia e da tetania dos lactentes, da hidrocefalia, da encefalite letárgica, das encefalopatias crônicas, da psicose epiléptica, da idiotia, do mongolismo e das várias morboses oriundas da insuficiência glandular. Olha, gente, o que esse ato nos traz. Primeiro, nos mostra que estávamos extremamente enganados, porque achávamos que fugiríamos dos nossos problemas fazendo isso. Chegamos na vida espiritual, observamos que os problemas continuam, e aí já vem os martírios, né? Todos que já fomos aqui alertados, e também somos alertados da maneira como renasceremos na próxima encarnação. Ele ainda continua dizendo o seguinte: no que tange, porém, as moléstias mencionadas, surgem todas elas nos mais diferentes períodos, crestando a existência do veículo físico, via de regra, desde a vida intraútero até os 18 e 20 anos de experiência recomeçante. E como vemos, são doenças secundárias, porquanto a etiologia lhes é própria, reside na estrutura complexa da própria alma. Então, são aquelas patologias que normalmente até nem a medicina consegue decifrar. Na doutrina ainda a gente acha perguntas no Livro dos Espíritos para situações ditas especiais, né? Kardec ainda fez questão de perguntar a espiritualidade. Mas venha cá, se uma pessoa vê diante de si um fim terrível e inevitável, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Aquela pessoa que está na fase final de uma doença, ela é culpada se abreviar por alguns instantes? Isso é a pergunta 953 do Livro dos Espíritos. E a resposta é sempre culpado aquele que não aguarda o tempo que Deus lhe marcou para a existência. Então é sempre culpado. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Ele ainda nos pergunta
aquele que se deixa morrer de fome, pergunta 947. Aquele que se deixa morrer de fome, de braços com a maior penúria, é considerado suicídio também? A resposta é um suicídio. Mas os que lhe foram a causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Ou seja, é um suicídio, mas aqueles que poderiam tê-lo ajudado é tão culpado quanto ele. Kardec ainda pergunta, 948, e aquele suicídio como causa o desespero, que tem como causa o desespero daquele que procura escapar à vergonha de uma má ação, uma ação má? A resposta: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Ou seja, essas situações que a pessoa suicidou-se porque tinha vergonha, né, do que aconteceu com a família, não apaga a má ação. Kardec ainda pergunta, 950, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? A resposta: outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Então, é uma loucura, sempre, em qualquer situação. Não existe situação especial para o suicídio. De todas as formas, estamos cometendo uma infração grave à lei divina. Então, gente, olha que interessante, né, esse tema de hoje. Eu acho que quando a gente se aprofunda no estudo e descobre que a fuga do corpo e a fuga da mente não nos traz solução nenhuma, pelo contrário, aumenta a nossa vicissitude. Quando a gente descobre a situação em que se encontra os nossos irmãos suicidas, a maneira como eles reencarnarão, bem difícil fica que mantenhamos essa ideia na mente. E é bem interessante notar que a espiritualidade deixa bem claro que naquelas situações em que podemos fazer algo e não fazemos, temos uma culpabilidade tão ou até maior do que o próprio suicida. Então, que possamos sempre tentar chamar a atenção aos nossos irmãos, nesse momento em que vivemos agora, essa situação difícil por que passamos. Chamar a atenção de todos de que isso não é a solução de nada. Precisamos esclarecer, nós que temos acesso a essas informações, aos nossos irmãos, que essa é uma atitude extrema, de desacordo com a lei divina e que traz consequências irreparáveis. Dessa forma, a gente finaliza a nossa apresentação fazendo uma oração de agradecimento ao nosso grande Pai por mais esta oportunidade, ao nosso grande Mestre Cristo, que aqui veio nos ensinar o caminho a ser seguido. Um agradecimento aos nossos irmãos espirituais que estão sempre ao nosso lado, que estão sempre conosco nas nossas decisões, no nosso dia a dia,
que possamos ter sempre a clareza da mente para entender os recados, os ensinamentos dos nossos irmãos que caminham conosco nesta grande jornada. Que possamos ter discernimento para fazer as melhores escolhas em acordo com as divinas leis. Que possamos sempre escolher o melhor caminho em direção ao nosso grande Pai. Muito grato.